nós vamos estar aqui no nosso segundo episódio, nosso segundo dia de trabalho do projeto aí. Como vocês podem ver, hoje eu estou aqui para fazer o trabalho de resistência, teste, avaliação física de resistência aeróbica e anaeróbica, né? A gente vai determinar alguns parâmetros a partir desse teste. Vou estar realizando hoje dois testes, tá? Um deles é o ioiô teste, teste de resistência mais anaeróbico, de caráter mais anaeróbico. E um segundo teste que eu vou estar realizando é o teste de velocidade crítica. Daí vão ser 1.200 metros. Como que a gente vai estar executando isso? A gente vai executar o ioiô teste, vai recuperar de 10 até 20 minutos e aí sim a gente vai aplicar o segundo teste para realmente dar esse intervalo completo. Outra coisa muito importante é que eu queria passar alguns procedimentos metodológicos que você precisa ter para realmente conseguir tá tendo uma performance real, tá tendo um aspecto real do trabalho, tá? Vou estar tirando aqui a temperatura. Hoje agora estão a 18 graus, tá? Por que é importante isso? E aí eu vou ressaltar aqui para vocês, com a máxima aí de 31. Por que é importante a gente estar pegando alguns parâmetros como esse? Porque a gente realmente precisa buscar condições adequadas. Quando a gente fala de avaliação física, a gente precisa ter um procedimento metodológico contínuo e que seja padronizado. Ou seja, não adianta eu vir aqui fazer com 18 graus e no próximo dia eu vim aqui fazer com 30. Talvez até melhore, mas eu estou escondendo a minha real evolução. Então a gente precisa procurar ao máximo as condições adequadas. Então o horário é importante, né? Agora são 8h31, então horário importante, você procurar fazer no mesmo horário. Outra coisa importante é você procurar usar o mesmo calçado, as mesmas condições de trabalho. E claro, se você for ver tudo que você deveria fazer, você simplesmente não vai conseguir executar o teste, porque aí seriam condições laboratoriais e assim, que você realmente não vai conseguir controlar. Você teria que ter um sono exatamente de horário, um certo horário, né, com a margem de erro bem pequena. Teria que ter uma alimentação exatamente igual naquele dia. Porém a gente sabe que isso na prática não funciona muito bem. Uma, porque o preparador físico não vai poder te acompanhar no que você faz. E duas, porque você mesmo, às vezes na correria do dia a dia, não consegue executar esse tipo de situação. E acabei de ver aqui, não estou gravando o áudio, mas enfim. Então vamos aqui para a aplicação. Bom, então a aplicação desse teste é muito simples, tá bom? A gente vai estar dando uma área de recuo aqui de 5 metros, onde eu vou vir caminhando, vou voltar caminhando, e aí eu espero o som, tá? Eu trouxe a caixinha de som, importante caixinha de som para que você consiga escutar bem e tal. E aí eu vou estar saindo mais 20 metros. Eu vou bater 20 metros, vou voltar 20 metros e faço o descanso no recuo. Esse é um teste que você não precisa, é um tipo de avaliação física que você não precisa de um bom aquecimento antes, porque você está trabalhando uma condição submáxima progressiva. Ou seja, eu vou começar numa intensidade muito moderada, muito baixa, e vou atingir posteriormente uma capacidade alta, de forma que o meu corpo consiga se adequar ao longo da série. Obviamente que por uma questão psicológica, você pode estar fazendo uma mobilidade, uma estabilidade, mas fica a seu critério. De preferência, não é obrigatório se você é um indivíduo saudável e tudo mais, tá bom? Então não precisa. Mas fica a seu critério, também não tem problema. Só que o ideal é não esquentar muito e aquecer muito o corpo, porque senão também sua temperatura corporal já começa elevada, consequentemente pode estar interferindo no resultado do teste. Esse teste a gente vai tirar alguns parâmetros a partir dele, como por exemplo o VO2 máximo. A gente vai tirar um pouco da frequência cardíaca, obviamente que a gente não vai fazer um teste de capacidade e de frequência cardíaca máxima, nem nada do tipo, até porque a gente não pode executar trabalho de frequência cardíaca máxima sem a presença do cardiologista. Então, muito importante você estar fazendo esse trabalho com foco no VO2 máximo, tá? Porque a partir do VO2 máximo eu vou poder prescrever os meus trabalhos HIIT, meus trabalhos de treinamento aeróbico, anaeróbico e etc. Beleza? Aplicados para você, para sua condição, sua individualidade. Por isso que é muito importante. Se você quiser que eu faça tudo isso para você e consiga aí estar fazendo esse trabalho de preparação física com você, não esquece de entrar na assessoria e metodologia, que lá dentro eu faço tudo para você ir
A gente faz junto esse trabalho e aplica esses testes, e a partir disso a gente pode prescrever o trabalho da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos aqui para a aplicação do teste. Vou filmar aqui uma ou duas séries só para vocês verem como que é, e em sequência a gente prossegue aí fazendo aqui. Ao final eu volto com vocês para estar mostrando como que se deu esse resultado, qual foi o resultado e tudo mais. Então a gente vai passar essas variáveis para você. Eu espero ter conseguido abordar aqui principalmente as questões práticas que você precisa. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre a trena, tá? É muito importante você ter. O passo é importante, é bom, ajuda quando você não tem a questão da trena, e sempre buscar fazer o feito melhor do que o perfeito, mas se for possível buscar fazer perfeito, tá bom? E se atentar bastante aos detalhes. Então essa trena aqui ela é muito importante, que a minha tem 5 metros, para você conseguir de fato colocar um tamanho adequado, um tamanho ideal. Se você colocar um tamanho aleatório aí com os passos, tem grandes chances de você ter um erro metodológico muito grande, e aí você pode estar fazendo mais, menos, e aí no final pode dar problema. Mesmo, eu fiz mais, beleza, só que depois, e da próxima vez, você vai saber controlar exatamente o tamanho que você fez? E aí é onde entra um erro muito grande, porque às vezes na próxima vez você está fazendo muito menos, consequente seu resultado vai ser melhor, ou está fazendo muito mais, consequente seu resultado pode ser até pior, ou no mínimo fica igual. Então, muito importante adequar essas condições ao máximo, tá bom? Vamos estar dando início no teste aqui, sem mais delongas, vamos para... 5, 4, 3, 2,
Inclusive.
for you. Even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm patient. Don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting. I try to pray for you. Okay, I'm patient. It cannot wait 'cause you test my patience. I try to pray for you. For you. For you. I try to pray for you. I try to pray for you. Bom, jogadores, então primeiro teste encerrado. Como eu mostrei para vocês aí, é um teste realmente bem anaeróbico, tá? E eu já suspeitava que não seria bem positivo o resultado, foi um dos piores resultados que eu já tive nos últimos tempos aí, devido, né, a quase um ano aí com nível de treinamento físico muito baixo nos últimos 2 times que eu passei, né? Enfim, então nível de intensidade caiu bastante, tá? Por exemplo, só que não dá para comparar tanto por causa dos erros metodológicos que eu tive nos outros testes, né? Então teve um que eu fiz 22, porém houveram alguns erros metodológicos que não deixam ser conclusivo, né? Então realmente não foi talvez o resultado de fato. Então, por essa razão eu nem vou considerar não, tá? Então esse aqui vai ser considerado o primeiro teste que eu de fato faço, porque esse aqui realmente está cumprindo os requisitos mínimos, né? Como eu falei, não dá para cumprir tudo, mas pelo menos o mínimo. Enfim, então agora um ponto aí que foi em alerta e que eu realmente preciso trabalhar bastante capacidade de resistência, principalmente anaeróbia elástica, tá? Agora eu vou estar fazendo um teste de 1.200 metros para achar a velocidade crítica. É um teste bem mais aeróbico, apesar de que a gente vai correr no limiar anaeróbico lático. Ele tem um caráter anaeróbio aeróbico, tá? Mas acaba sendo mais aeróbico do que o ioiô, porque o ioiô é mudança de direção, intensidade curta, e esse já é largo, já é longo, então é um pouco diferente, fica bem mais próximo do limiar aeróbico, beleza? Vou dar uma respirada agora, dar uma descansada boa e vou aplicar. Esse último teste, como é só corrida 1.200 metros, não tem segredo, você vai posicionar os cones e vai contabilizar a distância. Ou você usa o relógio que tem o GPS, tá? O relógio não é tão recomendado quanto demarcar fisicamente e contabilizar. Porém, acaba sendo um pouco mais prático, né? Afinal, marcar 1.200 metros é um pouco difícil. Então, fica um pouco mais fácil você estar aplicando com o GPS, tá? E aí vai ter uma margenzinha de erro um pouco mais alta, mas não é nenhum erro metodológico que compromete o desenvolvimento dessa avaliação, tá? Então, muito importante isso daí. E aí vou fechar esse trabalho aqui. Antes disso, eu só vou fazer o teste de salto horizontal, devido, né, àquele dia eu ter usado a projeção gráfica. A projeção gráfica, ela é excelente, porém a margem de erro dela é um pouco maior do que o salto, porque é uma estimativa computadorizada, às vezes você demarca uma coisinha errada e aí estraga tudo. Então aqui é melhor porque você pula, já vai estar marcando a fita métrica marca e não tem erro, tá bom? Ainda mais que essa aí tem 5 metros, então dá pra pular a roda aí, tá? Então vamos fazer aí, e aí eu gravo esse trabalho agora pra vocês, depois faço o de 1.200, que aí eu não vou gravar, só vou mostrar o resultado, beleza? Fechou? Vamos pra cima. Bom, rapaziadinha, então finalizado agora o trabalho aqui, tá? Fiz o teste aqui de 1.200, consegui fazer 5,17. Foi um tempo bem ruim, né, se você for ver, devido aí ao pace baixo. Porém, tô quase 2 semanas sem treinar, né? Então, tá meio caótica a situação. Mas enfim, agora tô recolhendo aqui os materiais. Vou chegar lá em casa, organizar as novas planilhas do jogador treinado, né? Que agora a gente vai
mudar bastante aí programas, planilhas, etc. E já preparar aí para a metodologia e assessoria. Beleza? Então já vou aplicar em mim e nos atletas também que a gente estiver recebendo aí. Beleza? Então vamos pra cima. E em breve vamos abrir novas vagas para assessoria, uma vez que elas ficaram um bom tempinho fechado. Tá bom? Então vamos pra cima. Depende da situação. Volto com vocês daqui a pouquinho. Mas em geral é fechado, então não foi uma batida boa. Programa de treinamento para você aplicar na prática, ensinando tudo que você precisa, um teórico e um prático. Nós já liberamos o prático, está disponível na Amazon e no nosso site. Não deixe de conferir agora todo esse conteúdo. Muito novo, muito atualizado, muito bem construído. São mais de 80 páginas somente na versão de PC. No celular são mais de 1000 páginas. Então não deixe de conferir esse material.